uma bomba atômica. Assim foi definido pelo site O Antagonista o depoimento de Marcelo Odebrecht ao ministro do TSE, Herman Benjamin. É a confirmação daquilo que muitos brasileiros já sabiam. Odebrecht contou que Dilma sabia de todo o esquemão corrupto de financiamento ilícito armado entre o PT e a empreiteira, e foi inteiramente responsável por definir o sucessor de Antônio Palocci, como o interlocutor do governo com o empreiteiro. Seu sucessor foi Guido Mantega. Com a saída de Palocci, Marcelo Odebrecht encerrou a conta Italiano e abriu a Pós-Italiano. O delator contou que 80% do dinheiro doado à campanha de Dilma em 2014 foi no Caixa 2. No total, a Odebrecht deu 150 milhões de reais ao PT. 50 milhões foram para pagar a edição da medida provisória 470 em 2009, que beneficiava a empreiteira. Isso foi na época do governo Lula. O detalhe é que o PT não precisava da verba em 2010 para a primeira campanha de Dilma. Ele foi pago em 2014. Não faz sentido que Dilma e Lula estejam soltos. Sérgio Cabral, Marcelo Odebrecht, Eike Batista e Eduardo Cunha estão na cadeia, mas ninguém entende e nada explica a proteção dada a Dilma e Lula, que estão soltíssimos da Silva. Após o depoimento de Marcelo Odebrecht, a pergunta que fica: e aí, quando Dilma e Lula serão presos? A campanha de 2014 é a mais suja da história, a campanha é milionária. E lembre-se naquele momento, se a gente recordar, que o marqueteiro João Santana é considerado um gênio, porque a vitória, ele era um estrategista. Na verdade, eles roubaram, compraram votos, derramaram milhões e milhões, né? Pelo interiorzão aí, fizeram e desfizeram, tinha muito dinheiro. E oriundo da Petrobras, do Petrolão, né? E agora isso daí vai dar uma confusão, porque é o seguinte, não custa relembrar, né? Afinal, recordar é viver, diz o poeta popular. Não custa destacar que esse processo está no TSE e empurrado com a barriga, né? Na verdade, era para ter se julgado no ano passado, mas aí o que diz a nossa gloriosa Carta Magna? Se uma eleição for anulada no primeiro biênio, tem de convocar uma eleição direta. Aí empurraram para o segundo biênio do mandato da presidente que assumiu a 1º de janeiro de 2015. O segundo biênio é a eleição indireta, feito por quem? Congresso Nacional. Quem são os eleitores? 513 deputados federais e 81 senadores. De que forma? Só Deus sabe, porque isso nunca foi regulamentado. Então, a grande questão é que vão colocar a seguinte opção: ou o Congresso elege um presidente, caso seja anulado, ou você divide a chapa ao meio. Diz, não, a corrupção foi da candidata a presidente, não do candidato a vice-presidente. Você racha no meio. Há um casinho em que isso ocorreu. E esse vai ser a tal de jurisprudência, que deve ser a solução adotada a partir de maio, porque 2 ministros do TSE vão ser substituídos em maio. Em suma, mais uma vez, a justiça se curva para a política. E o Bolsonaro? Esquisito, né? Olha, eu acho que é fruto principalmente de uma insatisfação enorme, crescente com a atividade política e, obviamente, com o agravamento da crise de segurança. Há na minha modesta avaliação, um link, há uma relação entre o agravamento da crise de segurança, que não é agora mais privilégio dos grandes centros urbanos, chega às médias e pequenas cidades do Brasil, com assaltos a bancos, com as drogas, né, prevalecendo nas relações sociais e por isso mesmo com o aumento também da criminalidade nesses pequenos centros. E o discurso do Bolsonaro é um discurso, vamos dizer, que de alguma forma atende a essas expectativas desse setor da sociedade. Mas se você me perguntar, repetir a pergunta anterior, não acho que também seja o candidato que vai vencer as eleições. Nem Lula e nem Bolsonaro, na minha avaliação, dirão o Brasil. Esse envelope que José Yunes recebeu é mágico. Ele já foi promovido a pacote, porque 4 milhões não caberiam num envelope. E o dinheiro já foi reduzido a 1 milhão. Embora Yunes tenha falado em envelope, nas entrevistas que deu, já estão usando pacote para justificar. Enfim, se entra 1 milhão, são 100 maços de notas de 100. Acho que ainda não cabe envelope. Mas aí, então, ele foi promovido a pacote. O doleiro Lúcio Funaro,
operador de Eduardo Cunha, através do advogado dele, diz que vai processar José Yunes por calúnia. José Yunes foi assessor especial do presidente Temer e amigo dele há 50 anos. José Yunes disse que fora mula involuntária de Eliseu Padilha. Mula involuntária significa que levou alguma coisa ilícita, recebeu alguma coisa ilícita, foi intermediário para alguma coisa ilícita. Funaro está preso, está pedindo habeas corpus, mas o advogado dele diz que ele também quer uma acariação para ser acariado com Eliseu Padilha, com o informante da Odebrecht, com José Yunes, para esclarecer. Eu continuo curioso sobre esse envelope mágico que virou pacote. De repente ele não vira caixa de Pandora? Quanto a Eliseu Padilha, ele continua em recuperação, está na sala de recuperação, continua hoje ainda na sala de recuperação, talvez só vá para o quarto na quinta-feira e duvido de novo que ele volte a trabalhar na semana que vem. Por falar em trabalho, os deputados não tiveram trabalho em janeiro, né? Tiveram férias, não houve nenhuma sessão da Câmara Federal. No entanto, a Folha de São Paulo apurou que mesmo sem sessões, os deputados gastaram dos nossos impostos 10 milhões de reais, e parece que a conta ainda vai subir mais. Vejam só, 1 milhão e 300 de passagem aérea, 1 milhão e 100 de combustível, 2 milhões e 700 de propaganda. Eu fico me perguntando, propaganda por quê, se não tem eleição agora? E depois nós não temos nada que pagar propaganda para eles. Eles têm que trabalhar bem, essa é a propaganda. Aliás, é o que eu digo dos governos. A propaganda dos governos é trabalhar bem. Não precisa estar gastando dinheiro em propaganda, tem que aplicar dinheiro em obras, em saneamento básico, em saúde, em educação, em policiamento, é isso. Falar em polícia, 2 salvamentos aqui na capital do país. Ontem um homem pretendia atravessar o Lago Paranoá, que é bem largo. Só a periferia do lago dá 80, 90 quilômetros. O lago é bem largo, talvez tivesse ali mais de 1 quilômetro. Estava de chapéu, nadando de chapéu, com propaganda de cerveja no chapéu. E a guisa de colete, ele estava com colete, só que não tinha nenhum enchimento no colete. Aí passou por lá, passeando com os pais dele, um PM que estava de folga. E sentiu que o homem estava afundando, o homem estava com cãibras. O PM salvou o homem, que estava morrendo de medo de morrer, né? Levou quase 1 hora para se acalmar e recebeu massagens para resolver a cãibra da vítima. Um dia antes disso, outro PM, um sargento, pôs em risco a própria vida. Eu vi as imagens, ele correndo pela borda de uma plataforma na rodoviária. Ele ia cair num túnel onde passam carros. Seria atropelado, e além de se estatelar no chão, seria atropelado. Pois uma mulher queria suicidar-se jogando-se dali. Ele correu, pegou a mulher rapidamente, enquanto ela estava distraída por outro PM, e, enfim, resgatou a mulher. Atos assim sempre acontece com cumprimentos, com parabéns e com condecorações e medalhas entregues pelo prefeito ou pelo governador. Nos Estados Unidos. Amanhã é aniversário da morte dos 5 mamonas assassinas. Aconteceu há 21 anos já, imaginem só. Eu estou lembrando disso estou lembrando deles porque eles tiveram aquela música Vira-Vira, recentemente lembrada na linguagem do senador Romero Jucá, líder do governo no Senado. Ele já se desculpou porque os outros companheiros dele no Senado, na Câmara, disseram: não fala mais nisso, porque senão vão querer derrubar o foro privilegiado, é melhor não dar mais combustível para esse assunto. Primeiro eles queriam ir para a primeira instância, porque aí tem todos aqueles recursos, demora 10 anos. Agora não querem mais, porque na primeira instância tem um juiz chamado Sérgio Moro, que já tem muitos outros seguidores. De Brasília, Alexandre Garcia.